O que você faz quando você está em uma emergência? Ou melhor, quando você está em uma situação de emergência e você precisa pedir socorro. Qual é a primeira coisa que você faz, né, se você não for um profissional de saúde? Em geral, a gente vai pensar em ligar para um número de emergência, né, para que o meu problema seja resolvido. A gente tem aqui no Brasil uma série de números de emergência. E o usuário ele tem que, na hora do sufoco, na hora da emergência, ele tem que pensar, lembrar dos benditos números de emergência. E o usuário não deveria ter que pensar nesses números nessa hora. A gente tem aqui no Brasil, para cada serviço, um número de acionamento. Eu tenho para a polícia militar, se eu vou acionar a polícia militar, eu tenho alguém roubando a minha casa, tem alguém invadindo o meu quintal, tem alguém importunando o meu sossego, eu vou ligar o 90. Se eu estou passando mal, se eu estou infartando, se eu estou com algum desconforto na minha saúde, eu vou ligar o 92 para o SAMU ou para municípios que não têm o SAMU, para as ambulâncias locais. Se a minha casa está pegando fogo, eu vou ligar para o Corpo de Bombeiros. Se eu preciso falar com a Polícia Civil, né, o Corpo de Bombeiros 193, lembrando, né? Se eu vou falar com a Polícia Civil, eu vou ligar 197. Em geral, a gente não liga muito para a Polícia Civil, né? Mas se eu preciso falar com a Defesa Civil por algum motivo, eu vou ter que ligar 199 para poder acionar esse serviço. Se eu preciso falar com a Guarda Municipal por algum motivo, eu vou ter que ligar 152. Se eu estou numa rodovia, e eu preciso, por algum motivo, sofri um acidente, furou um pneu do meu carro, ou algo parecido, eu tenho que saber qual rodovia eu estou, saber qual concessionária atende ali, qual número, que em geral é um 0800 com um número gigantesco, para eu poder fazer esse acionamento. A gente não deveria, o usuário não deveria. Sem dizer, ainda estou esquecendo. A gente tem nas rodovias federais a Polícia Rodoviária Federal, né? E em rodovias que nós não temos a ação de concessionários, falando aqui do estado de São Paulo, eu estou falando, a gente tem o DR, né, na estrada próxima de onde eu moro aqui, fica um caminhão do DR ali. Para você acioná-lo, só Deus sabe como é que faz para acionar aquilo. O usuário, as pessoas, não deveriam, no momento de angústia, ter que pensar, lembrar desses números de emergência. Essas coisas deveriam ser facilitadas para o usuário. O usuário, imagine você, acabou de ser assaltado, ou seu familiar, uma criança, está em estado muito grave na sua casa, né? Um familiar em estado de angústia na sua casa, e você tem que lembrar dos números de emergência. Isso não faz o menor sentido com essa quantidade de números que existem. Por quê? Existem maneiras melhores de se gerir esse processo. A gente tem, vou usar como exemplo aqui, a gente tem vários países que existem números únicos, ou no máximo 2 números,
um para se acionar o serviço de segurança, outro para se acionar os serviços de emergência propriamente ditos, né? Bombeiros, ambulâncias, que facilita a vida das pessoas, né? Por exemplo, né, aqui no Brasil a gente poderia ter dois números, 190 para a polícia e 192 ou 193 para o acionamento das emergências. No Brasil, em termos de emergência, o número 192 ele é muito mais acionado do que o 193, obviamente, né? Você tem muito mais pessoas que necessitam de atendimentos clínicos, por exemplo, né? Do que incêndios acontecem no país. Se fosse contrário, seria muito estranho. Bom, mas eu vou usar um exemplo que eu creio que todo mundo conhece, ou já ouviu minimamente falar, já assistiu filmes que, que, que mostram a maneira com que isso funciona, que é o 911 americano. Mas, Eliel, a gente está longe dessa realidade e tudo mais. Mas pensando como gestores e essa sequência de aulas que eu estou fazendo aqui, ela está olhando para quem vai trabalhar na gestão, futuramente vai trabalhar na gestão ou está trabalhando na gestão, pensar mais um pouco, mais profundamente sobre a questão da gestão das emergências. A gente costuma, como nas outras aulas eu repeti, a gente costuma pensar exclusivamente nos atendimentos, nos protocolos, enfim, né, nos dispositivos que a gente vai usar, nos treinamentos, no fazer final da emergência, que é colocar a mão no paciente propriamente dito. Porém, é necessário pensar na estrutura de entorno, na estrutura logística deste atendimento, né? No que ocorre antes do atendimento, no que ocorre no preparo para esse atendimento, né? E pensar em como o usuário vai acessar o sistema é fundamental, é o ponto zero na questão do atendimento, porque esse indivíduo ele pode acessar o sistema para pedir uma informação apenas, né? É muito comum na central de regulação em que eu coordenei que as pessoas ligassem para pedir uma informação, um número da prefeitura, por exemplo, que as pessoas não sabiam, e está tudo bem. As telefonistas vão informar e está tudo certo, faz parte do trabalho também, né? Executar esse tipo de informação. Né? Tem gente que reclama, tudo mais, nossa, não deveria ligar aqui, mas as pessoas vão ligar, são números que as pessoas estão habituadas a ligar. E nós não temos, enquanto gestores da emergência, a cultura de oferecer informações, informações melhores para os nossos usuários. Eu não digo que não ofereça informações, a gente sempre vê canais de YouTube, o Instagram agora, muito utilizado para isso, mas informações a nível de ministério, fato né, algumas informações eu tenho visto neste período aqui, estou gravando em 2024, né, dia 6 eu estou gravando, né, dia 6 de março de 2024, eu vi algumas coisas a nível de ministério que eu achei interessantes, né, um pontapé inicial falando de ministério. Porém, quando eu falo de organizar esse sistema para que o indivíduo, o usuário, o cidadão acesse esse sistema, eu estou falando de algo um pouco maior, que não envolve só o Ministério da Saúde, que vai olhar para as emergências ligadas basicamente ao SAMU, né? E que pouco a nível de ministério conversa com outras áreas nesse sentido.
Porém, a gente deve pensar nisso, porque isso envolve acesso ao usuário. Se ele tiver um número só, como é o 91 americano, ele não tem que pensar em outra coisa, ele só tem que pensar em um número. As pessoas vão ser educadas para usar um único número. Um único número. Para tudo. Para tudo. E a gente vai ver que isso tem uma série de vantagens. Tem uma série de vantagens. Mas para o usuário, ele não tem que pensar na hora da angústia, na hora da emergência, na hora do problema de segurança dele. Ele não tem que pensar. Você vai nos Estados Unidos, ele tem um número para ligar. E ponto final. Para tudo. Para serviço de segurança, serviço de emergência, defesa civil. Em alguns lugares, também os serviços, alguns serviços de iluminação e água também entram ali no processo, que isso se concentra em um lugar só. Mas, em geral, serviços de segurança e serviços de emergência ficam concentrados no 911. E olhando para o lado do gestor, para o gestor também é uma grande vantagem. Por quê? Quando eu tenho um número único, eu racionalizo recursos. Eu vou racionalizar recursos. Como assim? Hoje eu tenho, aqui no Brasil, centrais do SAMU, centrais de regulação do SAMU, eu tenho centrais de regulação da polícia, centrais de regulação do bombeiro, eu tenho centrais de regulação da defesa civil, eu tenho centrais de regulação de guardas municipais. Cada um em um local, e que isso poderia ser concentrado com pessoas trabalhando nesses diversos locais, com tecnologias diferentes de captação de dados em cada local desse daí, com protocolos diferentes em cada um desses locais, com cada um com as suas estatísticas próprias. Né? Por exemplo, hoje, se eu quiser saber quantos acidentes com veículos tiveram no Brasil, eu tendo a dizer que eu vou ter um pequeno problema. Bom, eu tenho acidentes com veículos, mas de onde eu tirei essa estatística? Foi do SAMU, foi do Corpo de Bombeiros, foi das ambulâncias municipais que atenderam em locais que não tem Corpo de Bombeiros, por exemplo. De onde eu tiro isso? Né? Vítimas de uma série de outros incidentes, né, que ocorrem, né, vítimas de arma de fogo. Quem atendeu? Vou tirar desses serviços, vou tirar do hospital que atendeu. De onde de fato eu vou tirar essa informação? E quando eu tenho um único centro nervoso de informações, no caso o 911, isso facilita muito. E quando eu falo de 911, eu não estou falando somente de um número de acionamento. Eu estou falando de um centro de operações, um centro de gestão de emergência. O 911, ele é apenas o número de acionamento. Mas a partir daí, isso desencadeia uma série de outras coisas. O acionamento dos serviços de emergência, ou de segurança pública, ou de defesa civil, o controle, a gestão dessas informações, a gestão das crises de emergência e de segurança, né? A padronização de protocolos, a padronização de tecnologias, o racionamento de pessoas. Eu posso ter até a mesma quantidade de pessoas trabalhando, mas todas estarão dentro de um único local, trabalhando num único sentido, facilitando a vida do gestor, principalmente, e do usuário.
usuário final vai ser o maior beneficiado disso, não tenha dúvida. Né? A gente fala do lado da gestão, mas o usuário vai ser absurdamente impactado com um centro desse tipo. Quando eu falo desses centros, neste modelo 911, né, a gente consegue padronizar treinamentos também. Por quê? Vou pegar o SAMU como exemplo. No SAMU, eu tenho 3 profissionais dentro de uma central de regulação. Eu tenho os TARMs, que são os telefonistas, que vão receber a ligação. Eu tenho o médico regulador, que vai fazer a regulação dos casos para o atendimento. E eu tenho o radiooperador, que é o indivíduo que vai despachar as viaturas. Vai despachar, de fato, as viaturas. Dentro de um sistema 911, eu tenho apenas um indivíduo que ele é treinado, e o treinamento está verificando como é o treinamento dessas pessoas. Eles fazem treinamentos de 10 meses para executar essa função de telefonista e despachador de recursos. Então, eles têm um treinamento em cima dos protocolos, em cima do sistema de operações, né, sistema de informática que eles têm ali, de tecnologia de informação que eles têm para operar esse sistema e trabalhar em cima dos protocolos que estão inseridos ali. Isso racionaliza a quantidade de recursos que eu tenho, tanto dentro dessa central de operações quanto fora. Isso é um modelo, talvez é um modelo que funcione bem lá. A gente pode ter outros modelos aqui também, mas o meu questionamento com relação a isso é: por que não temos centrais únicas? Mesmo que sejam com serviços divididos, com profissionais desses serviços divididos ali dentro dessas centrais, que vão se conversar ali dentro. Nada impede que eu tenha atendentes que atendam qualquer tipo de ocorrência, né, seja ela de ordem de segurança ou de ordem de emergência, e que dentro desse serviço eu tenha representantes desses serviços policiais para orientar as questões de segurança, médico e enfermeiro para orientar as questões de atendimento de emergência, né? Bombeiro para as questões de emergência também, resgate, né? E defesa civil ali dentro. Né? Você pode ter representantes desses serviços ali dentro, né? Que vão auxiliar tanto na regulação, né? Quanto na operação desse sistema. E você ter um gestor, existir um gestor principal dentro daquela regulação para cuidar da burocracia de informações daquilo ali. Ele não precisa ser o chefe, né, desse serviço policial, dos bombeiros, do SAMU, da Defesa Civil. Né? Mas ele vai ser o gestor das informações, é o que vai compilar, é o que vai enviar para um centro principal, para o ministério, enfim. É o que vai compilar essas informações e distribuir para os outros serviços para ter informações mais fidedignas, que se consiga construir políticas públicas mais fiéis em cima disso. Bom, a gente tem aqui no Brasil alguns exemplos disso. Né? Um bom exemplo é o que ocorre na Central Integrada de São José dos Campos, que existe uma central integrada, porém com números ainda diferentes. Não existe um número único. Né? Isso se deve a uma série de coisas, a questão de não termos um número único ainda. Uma que, infelizmente, no nosso país, a discussão de algo desse tipo, considerando
as questões políticas que nós estamos vivendo nesse momento, poucas pessoas vão se preocupar com algo nesse sentido. E nós também temos a questão dos egos organizacionais, né? De se manter a coisa, o status quo como está. Já tive experiências com serviços que não aceitam a reorganização nesse sentido, né? Não vou citar aqui por uma questão ética, mas que se mantém serviços que poderiam ser melhorados, poderiam ser mais qualificados se houvesse junções técnicas e operacionais nesse sentido. Mas por conta de egos de serviços, a coisa não ocorre. Eu imagino que fazer isso a nível nacional também ocorreria um pouco de ruído, mas nada que com o passar do tempo as coisas não funcionassem. Isso deve ser pensado a nível de organização, de operação. Por quê? Quando você tem uma central integrada, mesmo funcionando com números diferentes, né, ela facilita muito a operação, racionaliza recursos, como eu já disse, evita que você mande 2 recursos para mesma ocorrência, né, enquanto intervencionista de viatura avançada, não foi uma nem 2 vezes que eu cheguei na ocorrência, a minha viatura do SAMU, mais a viatura do Corpo de Bombeiros, na mesma ocorrência e sem necessidade. Sem necessidade. Então você despachava 2 viaturas para uma mesma ocorrência, né? Porque o usuário ligava para os 2 serviços, ou no local, o que é muito comum, ter várias pessoas, cada uma ligar para um serviço. E se você tivesse um número único, isso facilitaria muito. Então, essa racionalização de recursos com número único e com centrais integradas, isso vai fazer com que os serviços tenham uma eficiência, uma eficácia muito maior, muito maior, muito maior. E você consegue atender um número maior de ocorrências de forma mais organizada. E ocorrências graves que demandam organização do sistema de maneira muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Um dos grandes problemas nos grandes eventos, nas grandes ocorrências, é a comunicação. Agora, a comunicação de serviços que devem estar integrados, bombeiros, SAMU, Defesa Civil, e que estão em centrais diferentes, com as cabeças que estão coordenando o serviço a nível de gestão de sistema, em locais físicos diferentes, isso é uma maluquice hoje. É uma maluquice, né? Com a complexidade de atendimentos que a gente tem hoje, com a complexidade tecnológica que a gente tem hoje, de sistemas e tudo mais, com a complexidade dos protocolos que a gente tem que executar. Você pensar que você tem centrais de regulação, centrais operacionais separadas fisicamente, isso é complicado. Porque imagina o 911, não, o 911, desculpe, quando ocorreu em setembro de 2011, o ataque nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. Se cada serviço de emergência estivesse em um local diferente, né? O serviço de ambulância no local, o serviço de bombeiros no outro local, o serviço de polícia no outro local, sem uma central que unisse tudo isso. Ia ser muito mais complicado. Foi uma coisa terrível,
Já imagino você operacionalizar tudo aquilo. Mas é muito mais fácil, facilita muito mais, né, você ter tudo isso unido em um único local. Sem dizer que a questão da segurança da informação também é facilitada. Você pode ter um prédio mais seguro para isso. Quantas centrais de regulação que eu conheço que não tem um gerador, que quando cai energia, os municípios que são atendidos ali não têm uma segunda opção para ligar, né? Tem que se operacionalizar com celulares enfim, né? Não existe uma segunda via, né? E caiu a energia, não tem mais. Ou caiu aquele número, não tem outro para se ligar, não tem um backup, não tem algo semelhante para se ligar. Penso eu também que dentro da realidade que a gente vive aqui, ou um sistema muito seguro com um número único, né, que houvesse duplicidade aí no sistema, ou dois números, um para segurança, outro para emergência, para as pessoas já facilitaria muito, porque o maior problema que a gente percebe quando a gente vai falar com a população não é na questão da segurança. As pessoas têm muito bem estabelecido na cabeça delas que polícia é um 90 e ponto final. Mas existe sempre a dúvida quando eu chamo Corpo de Bombeiros e SAMU, 192 e 193. Isso é uma dúvida extremamente comum. É uma pergunta muito comum quando eu vou dar alguma orientação, aulas, enfim, ou coisa parecida, mesmo para profissionais de início de carreira, faculdade, cursos técnicos. Ainda existe essa dúvida. Então, se você tem dois números, um para emergência, para as emergências e outro para a questão de segurança, já facilitaria demais a vida do usuário, né? Ficaria muito mais fixado na cabeça dele, né? Então, existem maneiras de se gerir melhor isso, né? A questão de se ter um número ou dois números para esses sistemas de emergência. A questão de se ter centrais integradas para esse sistema. Isso, indubitavelmente, facilitaria a vida aí do gestor, né? E também a questão da racionalização dos recursos, qualificação dos recursos. Tanto para treinamento dessas pessoas, que elas seriam pessoas com capacidades melhores, com tecnologias para se utilizar melhores, né? Esses operadores de sistema seriam profissionais extremamente qualificados para a execução dessas tarefas, que facilitaria muito a vida do gestor também numa grande ocorrência. Quando eu falo de rodovias, em geral, as concessionárias de rodovias, elas têm centrais muito boas, muito qualificadas, que funcionam muito bem, né, com os totens na beira da pista, que o usuário chega, ele pode acessar a qualquer momento. Isso é algo muito bom, muito bom. Então a gente também tem muito que aprender com eles, Quando eu falo de acesso ao sistema, né, o indivíduo que acessa esse sistema de concessionárias na beira de pista com totens, né, na beira da pista, a cada quilômetro tem um totem que ele só tem um botão, né, então aperta o botão e ele aciona diretamente a central da concessionária. Porém, se eu estou num local, estou dentro do meu carro preso ali por um incidente e eu não sei o número da concessionária, já aconteceu, já vi incidentes assim que o indivíduo com carro ou moto, ele entra ribanceira abaixo, ninguém vê que ele entrou ali, até encontrá-lo, até ele conseguir um contato, até ele, né? Então isso complica bastante o atendimento, né? Deveria-se ter, de repente, um número nacional para rodovias, para que
se facilitasse a vida das pessoas também. Então eu sei que se eu estou na rodovia, né, se eu estou em rodovias, eu poderia ter um número único aí, né? Ou poderia cair num 92 ou 93, né, nesse serviço de segurança e dali se despachar para as rodovias também, e independente das rodovias terem as suas centrais. Eu, eu acredito que as rodovias devem continuar mantendo as suas centrais, porque é um trabalho específico daquele local e eles não têm só a questão do receber a ligação, mas eles têm operações que são do próprio sistema de rodovias, né? Questão de manutenções, a questão de animais na pista, que eles têm. Então, ter as próprias centrais facilitaria muito, porque se eu tenho uma central única cuidando de uma grande ocorrência na pista, né, e uma única central daquele trecho de rodovia também cuidando daquilo, facilita, as coisas facilitam. É mais fácil conversar com duas do que conversar com 3, 4 sistemas ao mesmo tempo, né? Então, essa interligação seria facilitada sem dúvida nenhuma, né? Além disso, dessa questão macro, né, de atender cidades, atender rodovias, a gente também tem a questão de empresas, né? Indivíduos que trabalham com gestão de emergência dentro da empresa também tem empresas que têm serviços de emergência muito bons, equipes muito boas, muito capacitadas ali. Já participei de atendimentos a ocorrências dentro de empresas que basicamente a gente chegou, mesmo com a viatura avançada, a gente chegou e transportou o paciente, né? Porque a equipe já tinha, eles não tinham o veículo para transportar, mas tinham equipe treinada, materiais adequados, que fez com que a gente basicamente transportasse o paciente e passasse o caso no local de destino desse paciente. Mas empresas também devem seguir esse mesmo padrão de se ter uma central de emergências ali dentro, onde vai ficar a equipe de saúde, vai ficar a equipe de bombeiros, vai ficar a equipe de segurança, né, os técnicos de segurança, engenheiro de segurança, um local onde isso se integre, né, um setor de segurança da empresa. Eu já fui em empresas que existem algo um pouquinho semelhante, mas que não pensaram em estar todo mundo no mesmo lugar, todo mundo trabalha junto, porém separado, e locais, que é o mais comum, que esses setores estejam separados, né? O setor de saúde, né? O setor de segurança e o setor de atendimento, corpo de bombeiros e tudo mais. Isso, se integrado, facilita também, né? Lembrando que a gente tem empresas gigantescas, né? Parques industriais aí gigantescos, que necessitam de serviços de segurança para emergência bastante robustos, né? Então, essa junção em um único local, isso facilita bastante a gestão dentro das empresas também. Isso deveria ser observado pelos gestores dessas empresas. Bom, estamos finalizando essa aula, né, essa conversa aqui sobre a gestão dos serviços, né, das centrais de regulação. Não sou só eu que penso assim, né? Existem algumas pessoas pelo Brasil aí que pensam nisso, mas isso não depende de uma decisão apenas de quem está na ponta, apenas dos operadores. É necessário uma decisão a nível de Estado,
para que isso aconteça, porque isso envolve não só a mudança a junção desse serviço num lugar só, mas a questão de recursos, né? Quem vai bancar essas centrais, vai ser todo mundo banca junto, vai ser por prefeituras, vai ser pelo Estado, vai ser, enfim, né? Como que nós vamos gerir este processo, né? Nós vamos juntar o bombeiro na central do SAMU, o SAMU no centro de bombeiros, vamos colocar tudo na polícia. Quem vai comandar o comando não técnico, mas administrativo disso? Os recursos do SAMU, por exemplo, que vão estar subordinados ali a um outro serviço, vai se manter o mesmo desenho, como que vai se manter, enfim. Uma série de questões operacionais também, né, de padronização, de informações principalmente. Né. Mas fato é, qualquer modelo que hoje se coloque de centrais integradas, mesmo com serviços separados, né, com números separados, mas a central integrada, isso já facilita. Porque mesmo que o usuário ligue para um 192, para um serviço que seja de 193, nós estamos dentro de uma mesma sala. E eu consigo fazer essa transferência de serviço muito mais rápida. Né? Se uma ligação que cai no 93 e ela, na captação da informação, ela é para um 92, isso ocorre mais rápido. É uma situação em que o SAMU precisa de um apoio da segurança pública para uma ocorrência que tenha um indivíduo armado, um indivíduo agressivo no local, eventualmente, um indivíduo violento no local, essa conversa ocorre de maneira mais simétrica. Né? É algo que ocorre com mais velocidade, com mais eficiência, dá mais segurança para os operadores lá da ponta também. Né? Ocorre uma integração de serviços muito melhor, mesmo com números separados. Né? Mas a central deveria estar integrada. Né? O meu maior questionamento com relação a isso é a integração dessas centrais para que elas sejam um centro nervoso de gestão de emergência. Os números pode até ser um segundo passo, né? Mas o primeiro passo deveria ser a integração. Isso, a única coisa que vai acontecer é que todo mundo vai para o mesmo prédio. Ponto. Todo mundo vai para o mesmo prédio. As questões operacionais, protocolares, tudo mais, nada muda. O que vai mudar, eventualmente, são alguns protocolos de integração que vão ocorrer fatalmente por estar juntos, protocolos que vão facilitar a vida de todo mundo. Mas devemos pensar nisso como gestores e tudo mais, insistir para que isso ocorra. Isso pode ocorrer sem gastando-se não muito, né, e facilitando a vida de todo mundo. Grande abraço a todos. Semana que vem tem mais. Até.